Rapaz, eu voltei correndo, fui lá na Difusora News buscar eles dois que já estão aqui nessa bancada para a gente começar a nossa resenha. De volta, 7 horas e 22 minutos, já direto com a nossa resenha aqui do Tá Na Hora, John Coutrin e Ricardo Marques com a carreira, né, senhores? Boa noite para vocês. Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite a todos. Veio correndo de lá, viu? o Olavo chegou lá puxando a gente pela mão, pelo braço. Vambora! Vai começar o programa, vocês estão aí ainda na rádio. Mas sempre um prazer estar aqui com o Olavo, com o Ricardo, com todos vocês, nossos telespectadores. Iniciando a semana, nesta segunda-feira, na companhia dos nossos amigos, tanto da TV quanto da rádio também, que agora estão nos ouvindo, né? Seja uma semana abençoada, muito produtiva e com muitas notícias e pautas aqui para o Tá Na Hora Maranhão. Amém. Pontualidade britânica, esses dois. Ricardo, seja bem-vindo. Boa noite para ti. Boa noite, Olavo. Boa noite, John. Boa noite a todos. Deixa eu me ajeitar aqui, que o John dá só uma sacudida assim já fica... no blazer dele, já fica alinhado. Eu tava penteando o cabelo aqui, o Olavo achando graça aqui, porque eu tava penteando o cabelo. Mas é sempre uma alegria estar aqui com vocês, pessoal. Vamos que vamos. Bastidores, né, aqui da nossa resenha. Pessoal, o assunto do dia. Hoje começou oficialmente a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30. O governador do Maranhão também participa desse evento, é o que a gente vai ver na reportagem. O governador Carlos Brandão participa da programação juntamente com uma comitiva do Maranhão. Ele leva à COP30 ações realizadas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais, que tem como foco o combate aos impactos ambientais, incentivo à bioeconomia e recuperação de áreas degradadas. A gente vem apresentar esses projetos, assim como o projeto de recuperação de áreas degradadas, com o programa Floresta Viva, combate às queimadas, Maranhão Sem Queimadas. Então, todos são programas que a gente já implanta no Maranhão, que deram certo, e a gente vem apresentar aqui como proposta. Um dos destaques é o Floresta Viva Maranhão. Lançado no ano passado, o projeto é considerado o maior viveiro público do Brasil, situado no município de São Bento. O governador disse que o Maranhão vai apresentar um projeto que ganhou o prêmio internacional, que é o Terra para Elas, coordenado pela ONU e que trata de regularização fundiária específica para as mulheres. Programas que foram bem avaliados e premiados, como o programa Solo Seguro, que fomos premiados pelo Conselho Nacional de Justiça como o melhor programa de regularização fundiária rural. E o programa Terra para Elas, que é um programa que foi premiado também pela ONU. Portanto, são premiações nacionais e internacionais. Em discurso realizado durante a abertura da COP30, o presidente Lula defendeu a escolha da capital paraense como sede do evento e ressaltou a urgência de ações contra as mudanças climáticas. A cúpula de Belém foi o ponto de chegada de um caminho que o Brasil convidou a comunidade internacional a percorrer ao longo de sua presidência no G20 e nos BRICS. A mudança do clima já não é uma ameaça do futuro, é uma tragédia do presente. O evento marca o retorno da Convenção do Clima ao Brasil, após 30 anos da realização da Cúpula da Terra no Rio de Janeiro. Durante as próximas 2 semanas, Belém receberá governadores, prefeitos, parlamentares, cientistas e organizações da sociedade civil para discutir questões ambientais. Ricardo, deixa eu voltar a essa fala do presidente Lula, que ele falou sobre a questão da urgência, não é para o futuro, é para agora, essa questão de discutir o clima e a convocação da comunidade internacional presente no Brasil, né? Olavo, o presidente Lula sempre se coloca muito bem, né, no plano internacional com essas pautas aqui do Brasil, né, quando se trata aí de meio ambiente, democracia. A COP é um evento importante, um evento que dá visibilidade a um tema crucial para a vida no planeta. Eu sou meio cético, sabe? Eu não acredito, porque quando terminar a COP, dezembro chegar, o governo vai estar falando, anotem aí, para depois vocês conferirem. O governo vai estar falando na exploração de petróleo da margem equatorial. O petróleo é o grande vilão do planeta.
é um combustível fóssil ultrapassado, a humanidade já devia ter virado a chave e nós ainda estamos nessa de explorar numa região muito sensível para o ecossistema. Agora, a gente também não pode deixar de reconhecer essas ações que foram mostradas aí na reportagem, né? O Maranhão tem um papel fundamental nesse processo, até pela dimensão territorial. Aqui no Maranhão cabem 11 estados da Alagoas, eu costumo sempre fazer essa comparação, para que nós tenhamos a noção exata do tamanho da territorialidade maranhense, né? Agora, a gente vê a expansão do agro como um instrumento importante de impulsionamento da economia, e a economia do Maranhão, de acordo com o relatório do Banco do Brasil divulgado semana passada, na quinta-feira, o Maranhão terá o maior crescimento de PIB do país. O PIB do Maranhão tem a perspectiva aí, a expectativa de crescer 3,5%, acima da média regional, acima da média nacional. E o agro tem uma participação muito importante. Mas eu vejo e defendo que se busque aliar, né? Balancear aí o desenvolvimento do agro com a preservação do meio ambiente. Aqui no Maranhão, se eu só destacar rapidinho aqui, esse programa Floresta Viva Maranhão, que foi criado em 2024, e agora é recente, mas é considerado o maior viveiro público do país, é localizado lá em São Bento, né? O projeto produz até 1 milhão de mudas por ano. Outro projeto, além desses que foram destacados aí pelo governador Carlos Brandão, esse de agentes ambientais comunitários, que vai conceder 5.000 bolsas mensais a integrantes de comunidades tradicionais e povos originários. Ou seja, o Maranhão está fazendo a parte dele, né? O Brasil também está, né? A Marina Silva é uma ministra que tem defendido. Mas o meu ceticismo, ele resiste quando eu sei que quando acabar a COP a turma vai para cima do petróleo lá na margem equatorial. Aí não dá. Destacar também, Ricardo, a fala, como você está falando aí, desses programas todos, dessas ações que o governo vem fazendo, vem desenvolvendo, e o papel do Maranhão na questão ele está ali na região amazônica, né, uma parte da região amazônica, transicionando ali para a região nordeste, é de fundamental importância o Maranhão fazer parte, está dentro dessas discussões. É fundamental, muito. O Maranhão tem uma vasta região de floresta, né? Tem muita mata, tem várias espécies de mata. Precisa ter esse olhar atento, né? Porque é uma referência, né? O próprio tamanho do nosso território coloca o Maranhão ali ao lado do Amazonas. Aqui não vai nem um exagero, mas Amazonas, Pará e Maranhão são os estados que estão aí com visibilidade internacional na questão da preservação ambiental, né? E essa coisa da mudança climática, isso afeta o planeta todo, né? Tanto que se está tentando aí criar um fundo para investimento na preservação das florestas. 21069403 é o número do nosso WhatsApp, você participa com a gente. Vou já olhar quem está comentando, falando. Boa noite, Olavo. Boa semana para vocês. Quem está falando deixa eu ver, Inês Gomes. Oi, Inês, valeu para ti também. Tudo de bom aí para você e para sua família. Vai comentando aqui com a gente, no nosso Tá Na Hora, estamos assistindo o programa. Ezequias e Luzinete de Codó. Alô, Codó, alô, Ezequias e a Luzinete também. Muito obrigado. Tirou aqui uma foto da gente lá na TV. Muito obrigado pela audiência. Falando em governador, a gente falou sobre o governador Carlos Brandão, a participação dele. Quem andou pelo Palácio dos Leões no final de semana para manter boas relações com o governador foi o presidente da Câmara de São Luís. Nessa conversa, duas eleições em pauta, John. Explica pra gente. Nessa conversa do 10º realinhamento do Paulo Vitor com o Carlos Brandão, lá na pauta esteve a data da eleição da Câmara Municipal de São Luís. A gente mostrou aqui sexta-feira, até aquele vídeo do Camarão, vocês viram? O vídeo do Camarão, né? Ele falando sobre a antecipação de eleições, a normatização do STF, né? Recomendação do STF. E o que acontece? A eleição da Câmara de São Luís pode acontecer, pelo menos estava previsto para abril,
e outros defendiam para novembro, depois da eleição. O governador Carlos Brandão entende, né, nessa conversa que ele fez com Paulo Vitor, entende que é melhor em novembro, até para não gerar um questionamento jurídico mais na frente. E sabe que essas antecipações, inclusive que da Assembleia, foi parar no STF, né? Então, para precaver, o próprio governador pediu aí que o Paulo Vitor fizesse um gesto. Que ele colocasse a eleição para novembro do ano que vem, essa eleição da mesa diretora, essa antecipação, na verdade, da eleição da mesa diretora de São Luís. Se o Paulo Vitor vai fazer isso, eu não sei, presidente da Câmara. Mas o Paulo Vitor foi lá, né, pediu... Paulo Vitor, que ora é aliado do filho do Camarão, né? Aí vai lá, conversa com o governador, para tentar também fazer um realinhamento. E ali, dessa vez, eles conversaram mais uma vez, novamente, sobre essa questão da eleição na Câmara. Se fala que o governador não vai entrar na eleição, mas hoje o próprio Marquinhos, lá na Câmara, numa entrevista que ele deu para a gente, o vereador Marquinhos, entende sim que o governador vai entrar na eleição da Câmara. Ele acha que o governador tem um nome lá preferido para essa disputa. Essa questão que envolve, né, o próprio Paulo Vitor, o candidato dele, o Beto Castro, que é um dos nomes, tem o Marquinhos e tem a vereadora Concita Pinto correndo por fora. Ainda não se sabe, viu, Olavo e Ricardo, como será em relação ao candidato do governo. Eu conversei com alguns vereadores lá, da base governista, que são da base do Brandão. Aí eles disseram o seguinte: olha, não adianta, o governador, ele já tem, pelo menos pessoas próximas a ele, tem um entendimento de que ele não deve apoiar o Beto Castro, tem que apoiar um outro nome, até mais próximo ali do entorno do próprio governo, mas isso ainda não foi batido o martelo. O próprio Marquinhos hoje também, na entrevista, disse o seguinte: Marquinhos, tu és o candidato do Brandão? Ele disse: não, a gente tem uma proximidade, uma relação muito boa, mas ainda não está definido quem vai ser esse candidato. Mas ele entende que haverá ali uma situação em que o próprio governo vai sim participar diretamente dessa eleição da Câmara Municipal de São Luís. Agora sim, o governador pediu, vamos esperar agora qual será o movimento, a reação desse pedido do governador para essa eleição em novembro. Se o Paulo Vitor vai cumprir ou não vai cumprir, até porque tem um detalhe importante. Em novembro, se realmente acontecer em novembro, já estará definido um novo governador. Mas será um novo governador, né? No ano que vem. E aí as coisas mudam totalmente. Não sei se vocês concordam comigo, né? Verdade. As coisas mudam. E o governador está convicto, Carlos Brandão, de que vai eleger o Orleans Brandão, né? Então, vamos aguardar como será a reação aí do Paulo e dos seus aliados lá na Câmara. Bastidores movimentados do presidente da Câmara de São Luís, Paulo Vitor, vereador Paulo Vitor, nessa visita aí que ganhou também as redes sociais, né, John? Muitos comentários, enfim, repercutiu essa visita aí dele e que, claro, rendeu essa foto aí. Hoje o presidente não estava no plenário da Câmara, mas nos próximos dias o clima pode ter muito o que se falar, segundo o vereador Marquinhos, né? Nós vamos conferir aí um trecho. O vereador Beto disse que até entre bandidos se há regras. Eu nunca fiz negócio com bandido. A exemplo, o presidente Paulo Vitor disse que nem todo jogo se deve ser jogado. Concordo. Principalmente quando dentro do jogo não se tem lealdade, não se tem transparência. De fato, não se deve jogar. Mas essas respostas estarei pronta e preparada para amanhã, com a presença deles aqui, eu falar de forma muito mais clara. Tá. Amanhã aí, promete, né, Olavo? A gente tá olhando aqui, rapaz, comentando, porque, olha, vou te dizer um negócio, o negócio está pegando fogo. Na Câmara de São Luís tem sido alvo esses últimos dias, nas últimas semanas, né, John? Muita coisa acontecendo ali no Parlamento Estadual e essa fala aí do vereador Marquinhos sobre essa situação toda. Agora, Ricardo, a disputa nessa eleição da Câmara de São Luís, ela promete muito, né? Promete, inclusive pataquada grande, e fico alerta aqui para a mesa diretora, não antecipem a eleição para abril,
vocês vão ter problema com a esfera judicial, né? O Supremo Tribunal Federal já tem alertado que as eleições para o próximo biênio das câmaras, das mesas diretoras, das câmaras municipais, devem ocorrer em outubro, a partir de outubro, né? Essa sugestão do governador Carlos Brandão para que ela ocorra em novembro, vejo como muito salutar, né? Porque você já tem passado aí o primeiro e o segundo turno das eleições e você tem a adequação àquilo que o Supremo tem determinado. Agora, final de semana, eu estive em Caxias e conversei lá com 2 vereadores e já existe uma convicção dentro da Câmara de Caxias de que a eleição vai ser anulada. Essa eleição que eles fizeram lá tem alguns meses. Outro dia eu falei aqui 4, 5 meses, não tem esse tempo todo não, mas tem de 3 a 4, não tem, John? Que teve, que a gente comentou aqui, né? E aí lá eles já dão como certo que o Ministério Público vai pedir a anulação e a Justiça, obviamente, vai anular e uma outra eleição terá que ser realizada a partir de outubro do próximo ano, né? Então, antes de pensar na disputa, a disputa é natural, né? Essa coisa aí de candidatos, governo querendo ter influência, tem. Se você procurar nas câmaras municipais, notadamente das cidades do interior, os prefeitos sempre têm ingerência nessas eleições. Não deveria ser assim. As câmaras de vereadores deveriam ser independentes, elas próprias resolver suas questiúnculas internas, sua eleição interna então, né? Mas a gente sabe que na política não se para, né? É articulação, é a eleição de um presidente da mesa diretora da Câmara de São Luís, certamente vai ter muito peso na eleição para prefeito e vereador que vai acontecer em 2028, né? 28, né? 2028, quer dizer, são 2 anos. Passa rápido, passa voando. E, historicamente também, Ricardo, me corrija se eu estiver errado, as câmaras, sobretudo a Câmara da Capital, tem muito peso também para uma eleição estadual, né? Eu sempre me lembro de uma eleição muito emblemática, que foi a reeleição da governadora Rosiana Sarney em 2010, né, John? Em que a Câmara de São Luís, naquela época, fechou praticamente todo com ela e foi muito decisivo para que a votação dela em São Luís fosse melhor, né, para que ela fosse reeleita naquele ano de 2010. Girando aqui a nossa pauta, com o foco na reeleição do presidente Lula, o PT adotou uma estratégia cautelosa para as eleições do ano que vem, 2026, que pretende maior bancada na Câmara e novos senadores no Nordeste. Como é que fica a situação do Maranhão, John? Eles criaram um grupo tático eleitoral, o GTE, que é liderado pelo José Guimarães, que é um deputado federal lá do Ceará, do PT, para definir as candidaturas no Nordeste. Eles querem ter, Olavo e Ricardo, um candidato a senador do PT em cada estado do Nordeste, são 9 estados, incluindo o Maranhão. Eles querem ter o PT, um candidato a senador do próprio PT e um candidato a senador de um partido aliado. Além disso, eles querem eleger ao menos um deputado federal em cada unidade da federação pelo PT. É uma taxa, portanto, está sendo discutida pelo PT. E aqui no Maranhão, ao contrário de outros estados, por exemplo, lá na Bahia, que já tem 2 pré-candidatos a senador do PT, tem o Jacques Wagner e o Rui Costa, no Maranhão ainda nós não sabemos nem assim, a chapa definida do Lula no Maranhão. Ainda não tem a chapa do PT definida. Tem o vice-governador Felipe Camarão, se colocando como candidato a governador, mas nós não temos aí na chapa de senador do Lula no Maranhão definida. Tem o Everton já colocado como candidato do PDT, mas se essa taxa for cumprida à risca, essa orientação, tem que ter o candidato do PT também a senador, se for cumprida à risca. Contudo, nós temos hoje os 2 senadores, os 3 senadores do Maranhão, que são aliados do Lula. Você pega o Everton do PDT, a Elisiane Gama, que está no PSD, e a Ana Paula, que está no PSB. São todas aliadas do Lula. Poderia até tirar essa questão, não, são aliados mesmo, poderia até não ter uma candidatura própria do PT, mas o partido quer ali fazer a maioria no Senado, nós já sabemos, Olavo e Ricardo por quê, porque tem a maioria no Senado, não é? Em contraponto à direita,
E aqui a gente vê o seguinte, diante dessa indefinição de candidatura, né, vai que há um acordo. Não, tudo bem, o Orleans é candidato, mas vamos ceder uma vaga aqui para o PT indicar, inclusive com a anuência dos dinistas, né? Poderia ser o próprio Camarão ou outro nome para compor essa chapa de senador. E o outro senador indicado no partido aliado poderia até ser o Everton, por exemplo, do PDT. Mas isso no campo da especulação, porque não tem nada fechado ainda. O desejo do próprio Lula era ter o Brandão, candidato a senador, isso é fato. Mas o Brandão já disse por hora que fica até o final do mandato por Lula, então eles vão ter que resolver essa equação. Mas concordo com o Ricardo, como o Ricardo disse, que se dividir demais pode abrir brecha uma candidatura a senador da direita e um governador da direita também. Um Brage cabeceando na chapa, com uma candidatura a senador do Laércio, do Roberto Rocha ou do próprio Hilton Gonçalves. Eu sugiro o nome do Márcio Gerri para outra vaga de senador. Pronto. Né? Eita! Pronto. Olha aí, Brandão. Orleans, o Everton e Márcio Gerri. Pronto. Vixe! Acabar a confusão, né? Pronto. Eita, isso é só pra encerrar, porque ele sabe que tá encerrando, ele joga na parede, né, pra ver se cola, aí a gente fica naquele clima já esperando pra amanhã. Então você não vai perder. A gente volta amanhã a partir das 6h30 aqui no nosso Tá Na Hora Maranhão. Obrigado pelo carinho da audiência e companhia aqui na Difusora. Até amanhã. Fica com Deus, beijo da família. Tchau, tchau. Boa noite, senhor. Até amanhã.